Olá! Eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Olá, eu sou Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa da Web Rádio Estação da Luz. E como é já de praxe, antes de nós começarmos a nossa reflexão, nós vamos fazer uma prece, pedindo a Deus que nos envolva e nos intua. Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos nós, uma vez mais, para tentarmos aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Envolva-nos, Senhor, auxilia-nos, para que os nossos corações estejam abertos para receber as boas intuições, as boas sugestões que chegarão até nós. E assim, Pai, sob a tua proteção, com a tua permissão, damos por iniciado esse pequenino estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos começar mais um programa, Evangelho segundo Emmanuel. Lembrando que esse é o livro número 5, que é o Atos dos Apóstolos. E nós vamos conversar hoje sobre uma página que também pode ser encontrada lá no Vinha de Luz. É a lição 125, cujo título é O Senhor Mostrará. Essa página ela começa com um versículo que está em Atos dos Apóstolos, que é o centro desse volume 5. Lembrando que esse Atos dos Apóstolos foram escritos, feitos após a crucificação de Jesus. Então, os seguidores de Jesus, aqui a gente encontra histórias dos seguidores de Jesus após a sua crucificação. E Emmanuel começa assim para nós: pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Só para nós nos situarmos um pouquinho mais, vamos nos lembrar de que essa frase foi dita por Jesus a Ananias falando a respeito de Saulo. Lembrando que Saulo, logo depois que Abigail faleceu após o apedrejamento de Estevão, seu irmão. Então, Abigail falece, Saulo de Tarso, que era seu noivo, fica muito perdido, ele sente um misto de revolta, de culpa, então ele tenta pegar toda essa frustração dele e acha que ele vai conseguir resolver com a vingança. Então, como ele culpava os cristãos por tudo de ruim que estava acontecendo na vida dele, ele resolve ir para Damasco e prender Ananias, que era um dos chefes, né, do cristianismo, um daqueles que pregava o cristianismo naquela região. Então, Saulo vai até Damasco com a intenção de prender, no mínimo, prender Ananias. E Jesus aparece para Saulo, como nós já vimos até no nosso último trabalho, cujo título era Escamas. Jesus aparece, pergunta para Saulo, faz aquela pergunta emblemática: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, Saulo cai do camelo e se curva, cai de fato, não só na questão física, mas também na questão emocional. Pergunta a Jesus o que Jesus quer que ele faça, e Jesus diz para
ele entrar na cidade, que depois ele saberá o que acontecerá. Ele fica cego, ele entra na cidade, fica numa hospedaria durante 3 dias, sozinho, cego, sem recursos, num local onde ele não conhecia muito bem. Então, ele experimenta a sensação da entrega. Ele experimenta a sensação de não estar mais no controle da situação. Porque como ele estava cego, num lugar onde ele conhecia ninguém, não tinha recursos, tinha nada, ele só realmente tinha que esperar. E essa é uma primeira experiência que Saulo tem. Ele ainda era Saulo, né? Ainda não tinha passado para Saulo. Depois de Saulo, ele vai passar para Paulo. E na cultura hebraica, o nome é muito significativo. E quando você troca de nome, isso também tem um grande significado, porque mostra que você está querendo mudar de rumo. Você quer deixar para trás aquilo que realmente já ficou para trás. Então, por isso que depois também Saulo muda do seu nome, né? Ele muda, deixa aquilo para trás, porque ele quer mudar todo o rumo da sua vida. Então, vamos começar com a leitura mesmo. Antes de nós começarmos com a leitura propriamente dita, eu achei interessante eu trazer todos os versículos, que são pouquinhos. Essa passagem ela vai do versículo 10 até o versículo 16. E eu trouxe para a gente refletir, porque eu achei interessante. Começa assim. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Aqui já é interessante, né? Porque Ananias falava diretamente com Jesus. Tinha um canal ali direto. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Porque Saulo ficou no quarto, fazendo prece, pedindo a Deus que o ajudasse, que o auxiliasse naquele momento de angústia. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias. Ananias todo educadinho, mas não deixou de falar, né? Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ananias já falando, já mostrando. Ele falou, mas ele veio fazer mal. Ele fez mal para vários cristãos. Ele veio aqui com essa intenção. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, Ananias já estava mostrando, mas Senhor, ele veio aqui para prender a todos nós, principalmente a mim, e o Senhor quer que eu vá até lá para salvá-lo. E lhe respondeu, não, disse-lhe, porém, o Senhor, vai. Jesus também, né, foi direto. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Gentio era um termo que era utilizado para designar pessoas que não eram religiosas. Então, ele tornou-se o apóstolo dos gentios, apóstolo daqueles que não tinham uma religião, que não seguiam a religião. E Jesus segue falando, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, que é o versículo que inicia essa página. Então, Jesus fala isso e a gente quando ouve, ou pelo menos quando eu vi pela primeira vez, pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Falei, caramba, Jesus foi tão firme
Mas nós vamos ver que na trajetória de Paulo, ele foi muito auxiliado, ele foi sempre amparado, assim como nós também. Em muitas situações, nós passamos por momentos difíceis, passamos pelas nossas peregrinações, pelos nossos momentos de prova, de expiações, e às vezes nós nem percebemos que nós estamos também sendo muito auxiliados. E assim foi Paulo. Vamos ler aqui o primeiro trecho. O diálogo entre o mestre e Ananias, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer. E muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. Então, como nós falamos, Paulo passa por essa experiência da cegueira para ele experimentar a entrega, para ele experimentar a perda do controle da situação, não por castigo, porque nós não podemos nos esquecer de que Deus é amor. Então, a lei que vem de Deus, ela não é punitiva, ela é educativa. E para educar, é preciso que haja firmeza. A Nália Franco sempre dizia, ela tinha um dizer muito interessante, firmeza com amor. Então, nós não podemos confundir a firmeza com a nossa rudeza, com a nossa raiva, porque às vezes nós fingimos, escamoteamos, disfarçamos a nossa raiva, o nosso sentimento de vingança com a firmeza. Fingimos que estamos sendo firmes, mas na verdade nós estamos sendo rudes, estamos sendo ásperos com os outros. A firmeza com amor, ela consegue educar. Podemos observar que Jesus foi firme com Ananias. Vai. Ele foi firme com Paulo. Entra na cidade e lá você saberá o que terá que fazer. Então, a firmeza, ela é muito importante. Mas a firmeza com amor. A gentileza não pode vir desvinculada dessa firmeza. Ser firme não significa ser rude, ser grosseiro com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a firmeza, ela tem esse objetivo da educação. E já a falta de carinho, a nossa agressividade, ela, na verdade, ela pode querer humilhar o outro, ela pode querer diminuir o outro, rebaixar, e isso não educa, pelo contrário. No próximo trecho, Emmanuel diz-nos assim: o apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino Paulo. Desculpa, gente. Presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Esse trecho aqui fala para nós de cooperativismo. Essa página, ela vai falar sobre cooperativismo, entre outras coisas. Cooperativismo, perdão, submissão, fé. Essa página, ela é riquíssima. E para nós cooperarmos, nós precisamos de um pouco de humildade. Porque cooperar também não é chegar e mudar tudo que já estava acertado, que já estava funcionando. Não é que nós não possamos fazer nossas sugestões,
Não é que nós não possamos dizer o que pode melhorar, porque às vezes a gente tem uma visão que o outro não tem. Mas chegar achando que nós sabemos tudo e que aqueles que já estão fazendo o trabalho sabem nada, é um sinal de que o nosso orgulho está muito alto. E para nós cooperarmos, o personalismo precisa diminuir e essa vontade de auxiliar precisa aumentar. Essa vontade de servir precisa emergir mais ainda de todos nós. Então, para nós cooperarmos, nós precisamos do amor, precisamos do perdão, porque como que nós vamos, por exemplo, trabalhar numa casa espírita ou em qualquer outro lugar, sem nós levarmos em consideração que o outro também pode errar, sem relevarmos os tropeços que o outro comete, porque eu também cometo os erros. Eu também erro, eu também tropeço. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, que eu trouxe aqui para nós, na questão 886, Livro dos Espíritos, capítulo 11, cujo título é Da Lei de Justiça, olha só, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E o subtítulo é Caridade e Amor ao Próximo. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Ele foi logo naquele que nós sabemos que é o tipo mais perfeito que já passou pela Terra. E a espiritualidade nos responde aquele famoso BIP: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Essas são características que vão nos auxiliar na obra do cooperativismo. Porque Ananias foi o homem que motivara a Saulo sair de Jerusalém e ir para Damasco. Saulo queria, pelo menos como nós já falamos, no mínimo prender Ananias. E o que Jesus faz? Jesus, como está dizendo aqui para nós, Emmanuel, coloca o verdugo e coloca o algoz, um para ajudar o outro. Paulo arquitetou a morte mesmo de Estevão, o apedrejamento de Estevão. E o que Jesus faz? O que Deus faz? Coloca Estevão para auxiliar Paulo por 30 anos, por pelo menos 30 anos, que foi o tempo que ele ficou se redimindo. Imagina, será que nós conseguiríamos fazer isso? Às vezes uma pessoa que realmente nos ofende, que realmente faz algo grave para nós não conseguimos nem olhar para ela. Imaginemos se nós tivéssemos o nosso desencarne provocado deliberadamente por uma outra pessoa e Deus pedisse para nós auxiliarmos essa pessoa em sua caminhada. Então é preciso muita entrega, é preciso muita submissão, mas essa submissão ela não pode ser feita também com força, pelo constrangimento, porque Deus não nos constrange, mas o amor dele, às vezes, nos causa esse constrangimento, porque é um amor tão genuíno, tão puro, que muitas vezes nós não conseguimos agir, até não conseguimos agir, como o próprio Paulo dizia, o bem que eu quero, quando eu quero o bem, o mal eu faço. Ainda não consigo fazer todo o bem que eu quero, mas ainda faço o mal que eu não quero. E assim também somos nós. Só que mesmo nessa posição, mesmo nessa postura, nós conseguimos nos melhorar. Porque é o amor de Deus, nós sentimos isso vibrar dentro de nós. Essa necessidade de nós seguirmos em frente, de nós fazermos o nosso melhor. Então, esse convite aqui, em especial, essa parte que fala para nós de Ananias,
que ele cede, ele fala com Jesus, ele até argumenta, mas quando Jesus fala para ele, vai lá porque ele é o vaso escolhido. Ele vai. E ele confia tanto que ele vai, faz, cura Saulo, restitui-lhe a visão e depois eles têm até um bom relacionamento. Porque naquele momento, quando Saulo cai do cavalo, cai do camelo, ele consegue perceber, quando ele foi para Damasco, ele já estava passando por uma transformação, tinha uns sentimentos revolvendo dentro dele. Quando ele chega a Damasco e vê Jesus, aí ele percebe mesmo que ele havia errado, mas para nós percebermos, ele era inflexível, Saulo, né? Era inflexível, queria dominar tudo, queria controlar tudo, queria que fosse tudo do jeito dele, na hora que ele quisesse. Mas, quando ele percebe o que ele fez, ele tem essa humildade. Porque ele não diz nada para Jesus, se não perguntar a ele o que ele deveria fazer. Também já é uma lição para nós. E me lembrei aqui de um outro casal, Prisca e Áquila. Saulo vai para o deserto, fica 3 anos lá no deserto, trabalhando como tecelão, e lá ele encontra esse casal. Esse casal só estava lá porque Saulo havia perseguido a família desse casal. Então eles fugiram para o deserto. Porque Saulo fez esse início, ele teve um papel, infelizmente, um papel importante no início dessa perseguição aos cristãos. Então, ele encontra com o casal, ele revela para esse casal, o livro Paulo Estevão mostra isso para nós, em determinado momento ele não consegue mais, e ele fala para esse casal que ele foi o responsável por tudo de ruim que havia acontecido para eles. E mesmo assim, esse casal torna-se um casal tão importante para ele, que quando ele volta de uma viagem difícil de Atenas, ele vai para Corinto, encontra esse casal, ele chora. Ele chora porque é como se ele encontrasse pessoas amigas. Ele olha assim e diz, gente, estou em casa, né? Encontrei alguém que vai me dar um pouco de apoio, porque a viagem dele havia sido uma viagem muito difícil. E Paulo, agora já era Paulo, transformando-se, sempre se submetendo à vontade de Deus, deixando a dele de lado. E é o convite que todos nós temos, diminuir o nosso personalismo. Que é difícil, né? Pelo menos para mim é. Vamos para outra parte. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Quando eu li isso aqui, Jesus chamou para si, tomou para si, eu me lembrei de uma frase que às vezes a gente ainda ouve, fazer justiça pelas próprias mãos. É importante nós nos lembrarmos de que existe a justiça dos homens, que tem os seus trâmites, ela não acontece de qualquer forma, ela passa por passos, há passos, existem regras que norteiam essa nossa lei humana, e existe a lei divina. Quando entra no campo da lei divina, nós temos que nos retirar. Não nos cabe fazer a justiça com as próprias mãos. Não nos cabe agir de forma que a nossa vontade prevaleça. Não nos cabe impor. Jesus chamou para si.
E aí eu me lembro daquela frase, o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem ele vem. Que muitas pessoas dizem, pensam, às vezes vêm conversar comigo e elas falam, mas Judas não tinha que trair Jesus? Aquela pessoa não tinha que ter matado aquela outra, porque aquela outra tinha que expiar, então ela tinha que passar por aquilo. Nenhum de nós nasceu para fazer o mal. O objetivo da nossa encarnação não é nós fazermos o mal para ninguém. Então não nos cabe fazer a justiça pelas próprias mãos. É importante isso, não vai dar tempo de nós aprofundarmos nesse assunto, mas é importante nós nos lembrarmos disso. Até porque se fosse realmente para eu causar um escândalo, não teria a segunda parte. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Como é que eu vou ser um instrumento de Deus fazendo algo que tem que ser feito e depois eu vou ter que resgatar isso, ué? Que lei é essa? Então, não é assim. E eu trouxe, vou ler aqui rapidinho, uma partezinha pequena que eu sugiro, quem quiser ler, vale muito a pena. Está na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, Código Penal da Vida Futura. E nesse Código Penal da Vida Futura, Kardec elenca várias situações explicando para nós as penas. Eu trouxe só um trecho, só o 16º item, que diz para nós assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, Saulo arrependeu-se, mas não é suficiente ele se arrepender. Além dele se arrepender, ele precisa expiar e ele precisa reparar. Não vai dar tempo de nós nos aprofundarmos aqui, mas vale a pena a leitura. Vale a pena, principalmente uma parte que vem embaixo, explicando um pouquinho mais, dizendo que o arrependimento ele diminui um pouco, porque, na verdade, quando nós nos arrependemos, nós aceitamos que erramos. E quando nós aceitamos, nós nos colocamos mais flexíveis diante da lei, diante da vida. E segue manda. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente, há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Então, só comentar aqui essa parte, nós às vezes conhecemos a pessoa fez algo de errado para nós, mas isso faz 5 anos, faz 10 anos, e nós cristalizamos essa pessoa. É como se aquela pessoa tivesse ficado parada no tempo naquele erro. Só que assim como nós evoluímos, aquela pessoa também evolui. E só para citar aqui um exemplo, Tiago Menor não gostava de Paulo, nem Paulo gostava de Tiago Menor. Eles não tinham um bom relacionamento, porque Tiago Menor era muito aferrado às leis, circuncisão, ele era muito aferrado. Então, ele não aceitava Paulo ser o apóstolo dos gentios, daqueles que não aceitavam, que não se submetiam àquilo que Tiago Menor achava que eles deveriam se submeter nessa parte externa. Então, Paulo, que tinha muita vontade de viajar para Roma, já estava tudo certo, tudo organizado, e ele recebe uma carta de Tiago Menor pedindo para que ele fosse à igreja, à Casa do Caminho,
a igreja de Jerusalém para ajudá-lo numa situação. E ele, em princípio, não queria ir. Primeiro, porque ele já estava com tudo certo para ir para Roma. E segundo, que ele não gostava de Tiago. Mas, como nessa época ele já realmente já havia se modificado, ele foi ler o Evangelho. E quando ele leu o Evangelho, caiu na parte reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Paulo não titubeou e foi para Jerusalém. E lá ele percebeu Tiago diferente. Então, é importante nós nos lembrarmos que as pessoas mudam. Às vezes, uma pessoa nos magoou há anos. Nós ainda carregamos aquela mágoa, aquele lixo emocional conosco. Mas aquela pessoa já não é mais aquela. Ela já mudou. De repente, ela já se arrependeu. De repente, no presente, ela já faria de outra forma. Mas nós não damos a chance para aquela pessoa mostrar que ela se modificou. Olha o BIP, benevolência, indulgência e perdão. E para finalizar a página, Emmanuel nos diz: imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conceito de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Jesus mostra para todos nós o que deve ser feito. Deus mostra para nós, através das circunstâncias, através das pessoas. Ele se utiliza, a pedagogia divina vai se utilizar das pessoas que estão ao nosso redor, das situações, para nos mostrar o que nós devemos fazer para nos melhorarmos. Então, companheiros, era isso que eu tinha para a noite de hoje. Eu espero que o estudo, essa reflexão tenha sido proveitosa para vocês, assim como foi para mim. E nós vamos finalizar agradecendo a Deus pela oportunidade da reflexão. Pai de infinita bondade e misericórdia, profunda é a nossa gratidão por esses pequeninos instantes. Auxilia-nos, Pai, para que tenhamos força e coragem moral para seguirmos em nossa caminhada, sendo a cada dia um pouquinho melhores do que fomos no dia anterior. Em teu nome, sob a tua proteção, damos por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, muito obrigada e até o próximo estudo.